Oi, gente, bom dia. Vamos começar agora o nosso capítulo 6 aqui do nosso livro, ainda referente ao primeiro bimestre, o livro 3, As Cidades e a Transformação da Paisagem. Bom, a gente vai dar uma continuidade aqui ao que foi falado no capítulo anterior, né, referente às paisagens, e aí nesse instante a gente vai ver como é que a cidade ela vai sofrendo processos de transformação ao longo do tempo, como é que as aparências mudam, o que causa essa transformação. Vamos pegar, por exemplo, aqui a nossa cidade. Manaus é uma cidade que tem mais de 350 anos. A gente não pode compará-la do dia dessa fundação ao dia de hoje. Desde essa fundação até os dias atuais, a nossa cidade sofreu intensas transformações e ela continua a ser modificada. Isso ocorre, por exemplo, na construção de novos bairros, casas, prédios. Tudo isso faz com que a cidade mude de aparência. Nós mudamos ao longo do tempo. Então, isso é um processo contínuo. Bom, o que o nosso livro está tratando aqui, na página 264, né, que o responsável principal por essa atuação é o ser humano, né, que ele adapta o ambiente à sua necessidade. Então, esse tipo de mudança a gente sempre vai verificar. Isso a gente verifica quando vai, por exemplo, da escola para nossa casa ou para um outro ambiente, novos locais que vão se originando, por exemplo, shopping centers e assim por diante. Vamos pegar, por exemplo, aqui, né? Você nasceu no ano de 2000, no ano 2000. No ano 2000 você teve, né, a sua relação com o lugar e aí você cresceu no mesmo ambiente que não houve mudança. Então, para você, aquele ambiente sempre foi daquela forma, pois você não viu o processo de construção do ambiente, por exemplo, da sua casa. Então, a sua casa sempre foi daquela forma, então você não tem ideia de como era antes, o que era ali antes, se foi uma área de floresta, se não foi, enfim, se era uma outra casa que foi construída. Isso é o processo de mudança dentro da cidade. O outro item que a gente vai encontrar aqui no nosso livro é a chamada segregação espacial. A palavra segregação, ela faz referência à separação, organização de determinados grupos dentro da cidade. É muito fácil a gente observar que quando a gente circula pelo ambiente da cidade, vamos perceber o seguinte, que nem todas as paisagens presentes nela são iguais. A gente vai encontrar bairros bem estruturados, bairros limpos, com rua, com energia, água encanada, tudo certinho. É um tipo de infraestrutura que a gente não vai ter em todos os lugares da cidade que a gente vive. Então, por exemplo, bairros periféricos, né? A gente vai ver lá, às vezes não tem asfalto, falta água, falta energia. Esse tipo de segregação faz referência, né, à importância dada a certos locais e a menor importância em relação a outros. Por isso que a gente não vê uma mesma paisagem dentro do mesmo ambiente, tudo certinho, tudo igual e assim por diante. Aí vamos lá aqui, por exemplo, na página 266, a gente tem aí um pequeno gráfico que mostra o seguinte. Nós temos o centro, subúrbio e periferia. O que seria o centro de uma cidade? O centro da cidade é justamente a área principal de uma capital. Por exemplo, aqui na nossa cidade, Manaus, o centro comercial é a área principal. Ele não fica no centro da cidade. Ele é o centro que é chamado de bairro, é o bairro centro, e ele agrega importância por ter comércios diversos. Então, quem mora próximo dessa área vai ter acesso a serviços diferenciados. Então, vamos lá. Pessoas que não têm acesso a essa localidade, elas vão morar numa área mais afastada. Locais afastados da área central, eles vão ser chamados de subúrbio. Subúrbio é abaixo de urbano, suburbano, subúrbio. Abaixo de urbano vem o subúrbio, ou seja, está afastado da área central. E quanto mais afastado dessa área central, a gente chama disso de periferia. Os bairros da periferia, de cidade e tal. Periférico, isso vem de periferia, ou seja, fica afastado, nas margens, longe da área central. Então isso é chamado de periferia, tá bom? Então é isso que o nosso capítulo tratou a respeito do ambiente cidade. Então para a gente entender como é que funciona as mudanças, a organização, como é que os lugares mudam ao longo do tempo, tá certo?